A paz do Senhor Jesus Cristo para você que nos acompanha em nosso canal Cristo Rei Senhor Medeiros. Graças a Deus por mais uma oportunidade. É um privilégio nosso estar aqui poder compartilhando com você o ensinamento da palavra de Deus. Queridos, eu gostaria antes de começar a gravar esse vídeo, fazer um desafio para você. Eu preciso de 1000 inscritos em nosso canal. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso compartilhando o link de cada vídeo que nós vamos estar postando e convidando seus amigos e parentes a estar se inscrevendo em nosso canal, para que a gente possa atingir esse objetivo de 1000 inscritos no nosso canal. E assim você vai estar semeando a palavra de Deus no coração daqueles que vocês conhecem. Então nos ajuda, fica aí ligadinho que logo logo nós vamos estar aí trazendo mais um vídeo, mais um assunto da doutrina de Cristo, da teologia sistemática a qual nós estamos estudando. E hoje nós vamos trazer a lição com o tema A Divindade de Cristo. Falamos sobre a humanidade de Cristo e hoje nós vamos estar trazendo aí essa lição também maravilhosa da parte de Deus. Que Deus te abençoe, nos ajude a crescer, divulgue essa mensagem e seja um instrumento da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez, e estamos aqui para a gente dar início a mais uma lição, a mais um estudo da palavra de Deus, subordinado ao tema A Divindade de Cristo. No vídeo passado nós vimos a humanidade de Cristo. Dentro da teologia sistemática, nós temos essa divisão na matéria, né? Falamos sobre a humanidade e agora vamos falar sobre a divindade de Cristo, o Cristo homem e o Cristo Deus. E para que a gente não perca tempo, porque essas lições ou esses estudos que nós estamos aqui trazendo para você são estudos bastante resumidos. Então, para que a gente possa ganhar mais tempo, nós vamos dar logo entrada no tema relacionado à divindade de Jesus Cristo. Que diz aqui o comentário deste estudo que um dos pontos salientes da doutrina cristológica consiste na afirmativa segundo a qual Jesus Cristo tinha uma dupla natureza, o que o fazia 100% homem e 100% Deus. Apesar disto, não poucas vozes ao longo dos séculos
tem se levantado contra esta verdade e principalmente contra a divindade do Salvador. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela apresenta claramente Cristo apresentando essas duas naturezas, a divina e humana. Só que no decorrer de séculos e até os nossos dias atuais, sempre tem se levantado vozes, sempre tem se levantado conceitos errôneos, sempre tem se levantado pensamentos inadequados quanto a essas duas naturezas, que claramente as Escrituras Sagradas ela nos revela de forma maravilhosa e de forma compreensível, sem que a pessoa que observe e examine as Escrituras, ela jamais poderá negar a existência da dupla natureza de Cristo. E nós vamos aqui aos falsos conceitos quanto à divindade de Cristo, assim como pensamentos e opiniões se levantaram no decorrer dos séculos quanto à humanidade de Cristo, assim também quanto à sua divindade. E nós vamos estar aqui vendo alguns conceitos errôneos e falsos quanto à divindade de Cristo. Dentre os muitos falsos conceitos quanto à divindade de Jesus Cristo, surgidos aos longos destes mais de 2000 anos de história do cristianismo, destacam-se os seguintes. O arianismo considerava Cristo como o mais elevado dos seres criados, enquanto negava a sua divindade e interpretava erroneamente sua humilhação. Você veja que o arianismo ele diz que Cristo foi um homem mais elevado, certo? Mas da criação, ou seja, Cristo foi criado. Ele não é um ser que coexiste por si só, certo? Então aqui o arianismo crendo dessa forma, ele também estava negando a divindade de Cristo. O ebionismo negava a natureza divina de Cristo, considerando um simples homem, né? Que Cristo foi simplesmente um homem comum, normal, mas que não possuía essa dupla natureza. O serentianismo pregava não haver duas naturezas em Cristo, senão a partir do seu batismo, estabelecendo-se assim a sua divindade. Então aqui ele já nega a humanidade de Cristo. O nestorianismo negava a união das duas naturezas, humana e divina, em Cristo, fazendo dele duas pessoas. O eutiquianismo afirmava que as duas naturezas de Cristo se uniam numa só, sendo predominantemente a divina e não a humana. O jeovismo ensina que Cristo não é Deus, mas que apenas estava existindo na forma de Deus. Então você observa aqui que vários conceitos, vários ensinamentos, vários pensamentos se ergueram para tentar negar a divindade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que as Escrituras Sagradas elas dizem sobre isso, sobre essa questão quanto à divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Contrário à voz da apostasia, o testemunho das Escrituras, elas dizem o seguinte: letra A, que Cristo
é Deus. No capítulo 1 do Evangelho de João, e o versículo 1 diz assim a expressão bíblica da palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vemos aqui uma declaração afirmativa de forma bem compreensível que no princípio da criação Cristo estava com Deus, ou seja, Cristo era a palavra na boca de Deus, criando todas as coisas. Então ele estava no princípio da criação. Então ele é Deus, ele é criador. Muitas afirmações feitas no Antigo Testamento também a respeito de Jeová são cumpridas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Vamos ver alguns exemplos aqui seguintes, quanto a profecias e quanto a anúncios que a palavra de Deus se referia a Cristo, tendo seu cumprimento no Novo Testamento. Então, quando nós olhamos para o capítulo 3 do livro do Êxodo e o versículo 14, nós vemos o seu cumprimento em João, capítulo 8, dos versículos 56 a 58. Eu gostaria que você que acompanha os nossos vídeos, você tivesse caneta e papel na mão, para que você possa estar aí anotando essas referências e fazendo a comparação daquilo que eu estou dizendo aqui. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, o versículo 10, ela tem o seu cumprimento lá em Apocalipse 2, 23. Você faz a comparação e você vai ver que aquilo que o profeta Jeremias falou, referindo-se a Deus, tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 60, versículo 19, você vai fazer a comparação com Lucas, capítulo 2, versículo 32. E em Isaías 6, versículo 10, você vai fazer a comparação com João 12, de 37 a 41. Em Isaías 8, versículo de 13 a 14, você vai fazer a comparação com a primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Em Números, capítulo 21, versículos 6 e 7, você vai estar fazendo a comparação com a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 9. Em Salmos 23, você vai estar fazendo a comparação com João 10, 11 e a primeira carta de Pedro 5, 4. E em Ezequiel 34, 11 e 12, você vai estar aí fazendo a comparação com Mateus capítulo 10 e o versículo 6. E você vai poder compreender e ver de forma clara que profecias que foram feitas no Antigo Testamento e anúncios dos profetas, os escritos dos salmos, têm o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, fazendo assim esta comparação e nos trazendo ao entendimento que a mesma pessoa do Antigo Testamento é a mesma pessoa do Novo Testamento. Cristo, ele é Deus. Então aqui nós vemos que a sua divindade ela é provada pelas Escrituras Sagradas. Na letra B, Cristo ele é todo poderoso, ou seja, ele é onipotente, todo poderoso. Em Mateus 28, 18 diz assim,
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Em algumas vezes assim, todo o poder me foi dado. Todo o poder me foi dado. Nos céus e na terra. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Cristo, ele é todo-poderoso. Então, o que as testemunhas de Jeová falam sobre a pessoa de Cristo, aqui o seu ensinamento ele cai por terra. Aqui o seu ensinamento ele é refutado quando ele trata Cristo como simples homem que Deus se agradou em querer se utilizar para fazer a sua obra. O que as Escrituras estão dizendo aqui é que ele é todo poderoso. Letra C. Cristo, ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele não foi um ser criado. Ele é um ser incriado, ou seja, ele existe por si só. A sua aceidade é o atributo que permite Cristo existir por si só. Então, Cristo ele é eterno. Então, veja que esse atributo de eternidade, quando nós vimos a doutrina de Deus, ele também está relacionado à pessoa de Deus e também na pessoa de Cristo, que ele é eterno. E respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Cristo estava ali, em um debate com os fariseus, com os doutores da lei, e eles dizem, ora, tu não tens nem 50 anos e conhecesses a Abraão? Aí Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou lá de Êxodo, capítulo 3, que se revelou a Moisés, está aqui. Eu sou. Aleluia, louvado seja Deus. No capítulo de João, o capítulo 10 de João, versículo 30, Cristo diz assim, eu e o Pai somos um. Então, Cristo e Deus é a mesma pessoa. No capítulo 14, dos versículos de 7 a 10, quando Jesus está ali conversando com os seus discípulos, e Tomé faz uma pergunta a ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus olha para Tomé e responde. Aliás, a Filipe responde, há tanto tempo estou convosco, e vós me perguntais, aonde está o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, me vê a mim. Então, Cristo e Deus são um, são eternos. Letra D. Cristo, ele é criador. Ele não foi criado, ele é criador. Então, lá em João capítulo 1, versículo 3, diz assim a expressão da palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo o que existe nos céus e na terra foi feito pela vontade de Cristo. A palavra verbalizada na boca de Deus, dizendo, haja luz e houve luz. Haja separação entre águas e houve. Haja sementes e árvores, animais, e façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo de 16 e 17, você vai ver que ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste por ele. Então tudo veio a existir por conta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Então, Cristo, ele é criador. Ele é Senhor de toda a criação.
Logo, Cristo é Deus, Cristo é divino, Cristo ele possuía essa natureza divina. Aleluia. Provada a divindade de Cristo, nós vamos ver aqui alguns atributos inerentes a Deus Pai que relacionam-se harmoniosamente com Cristo, provando assim a sua divindade. Então a Bíblia ela apresenta-o como o primeiro e o último, Senhor dos senhores, Senhor de todos e Senhor da glória, Rei dos reis, juiz, pastor, cabeça da igreja, verdadeira luz, fundamento da igreja, caminho, a vida, perdoador de pecados, preservador de tudo, doador do Espírito Santo, onipresente, onipotente, onisciente, santificador, mestre, restaurador de si mesmo, inspirador dos profetas, supridor de ministros à igreja e salvador. Então você veja que através desses atributos, Cristo, as Escrituras Sagradas, nos mostra e nos revela que Cristo é a mesma pessoa de Deus. Quando ele viveu aqui na terra, ele possuía essas duas naturezas, a humana e a divina. A natureza humana de Cristo tinha suas limitações, mas a natureza divina não enxergava impossíveis. Havia questões na Bíblia em que os seus discípulos, quando o interrogava, humanamente falando, ele dizia, olha, isso não compete a mim, mas unicamente ao Pai. Então, como homem, ele era limitado, mesmo tendo a sua natureza humana perfeita, sem pecado, mas ele tinha limitações. Mas quanto à natureza divina, nada do que era impossível aos homens era impossível para ele. Porque ali já era a natureza divina em ação, era a natureza divina trazendo o impossível à possibilidade. Então Cristo ele tinha essas duas naturezas, a humana e a divina. E por mais que se levante pensamentos, conceitos, ensinamentos que tentem negar a dupla natureza de Cristo, elas são refutadas pelo que diz a Bíblia Sagrada. Então, queridos, que Deus ele te dê graça, que Deus ele ilumine a tua mente, trazendo clareza dos seus ensinamentos e que você venha se enriquecer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não são poucos os que se levantam para tentar negar a natureza humana e divina de Cristo. Então, que eu e você possamos estar preparados para enfrentar aqueles que se levantam contra os ensinamentos da palavra de Deus. Que você possa compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes, com pessoas que você conhece, no trabalho, na escola, na faculdade, que você nos ajude a fazer esse canal crescer, que você nos ajude assistindo essas lições, porque eu tenho certeza que você será edificado pela palavra e o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, a nossa próxima lição, se Deus assim permitir, nós vamos estar falando sobre o caráter de Cristo.
Essa é a próxima lição da teologia sistemática que nós estamos estudando. Então, se você gostou desta aula, desta lição, desse estudo, não deixa de curtir, deixando aí o teu joinha. Aperta aí no sino das notificações para que você de primeira mão esteja recebendo novos vídeos que nós vamos estar aqui postando. É isso aí, compartilhe para que você também espalhe conhecimento e sabedoria de Deus em nome de Jesus, porque é isso que esse mundo precisa, do conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus Cristo. Amém.